Bom, essa apresentação inicialmente ela tinha outro título. Ela foi a primeira versão dela foi feita na QCon São Paulo para gestores da área de tecnologia ensinando como implantar trabalho remoto. Como o público aqui tem menos gestores da área de tecnologia, mas tem bastante desenvolvedor que trabalha na área de tecnologia, talvez seja interessante eu apresentar isso para vocês e vocês levarem algo parecido com isso para seus chefes, coordenadores, gestores, para propor as possibilidades aqui e explicar para eles como é que faz para esse negócio dar certo, tá? Bom, eu trabalho na Olist, meu nome é Oswaldo, sou CTO da Olist, e lá na Olist, desde bem do comecinho, a gente tem trabalho remoto. Não desde o dia zero, mas bem desde o comecinho. Mas as ideias e os conceitos de trabalho remoto não foram aprendidos na Olist, foram aprendidos no emprego anterior que eu tinha, que era a Titãs, que ficava em São Paulo, e nós construímos tudo isso que a gente vai apresentar, tudo isso que eu vou apresentar aqui agora, quase tudo isso lá, tá? Com o meu gestor, que é o Daniel, que hoje está na Olist também trabalhando comigo. Então, a dupla que criou esse modelo aqui lá na Titãs está hoje na Olist mantendo e aperfeiçoando esse modelo, tá ok? Bom, o plano perfeito lá na época da Titãs, eu tinha sofrido um acidente de moto, me mudei para Curitiba e o Daniel, que era o gestor lá da Titãs, um amigo meu da comunidade Python, um dos fundadores da Associação Python Brasil, falou assim, cara, eu queria que você trabalhasse aqui na Titãs. Eu falei assim, cara, eu não posso voltar para São Paulo, minha mulher não deixa, ela briga comigo. E todo mundo sabe que quem manda lá em casa é minha mulher, porque existem dois tipos de homem casado nesse mundo, aqueles que são mandados da mulher e os que mentem. Tá? Eu falei assim, cara, eu não vou para aí. Ele falou assim, mas não precisa, você vai trabalhar remoto, já temos até um desenvolvedor trabalhando aí em Curitiba, onde você mora. E começamos a montar a equipe e contratar mais pessoas. Contratamos mais alguns desenvolvedores também em Curitiba e começamos a trabalhar remoto. E tentamos várias alternativas, tá? O plano perfeito nosso de que trabalho remoto ia dar certo só contratando gente de fora não funcionou. A gente tentou times remotos independentes. Então, o time de Curitiba ficava com um projeto, o resto de São Paulo ficava com outro projeto. Quando a gente terminava o nosso projeto, a gente ia encaixar com o deles, não encaixava nada. Eles mudaram, eles decidiram outras coisas, eles foram para outra direção, outro rumo, outras abordagens e nada funcionava. Então esse plano não deu certo, ok? Aí a gente começou a fazer times híbridos, todo mundo trabalhando no mesmo projeto, quem estava remoto e quem estava local. Kanban, local, tentamos de tudo, desde câmera apontando para o quadro branco, live stream de quadro branco, até ferramentas virtuais e, enfim, melhorou, mas ainda não deu certo. As decisões de batidinha no ombro, water cooling decisions, aquela que o cara vai para o café, tomar um café, fala assim, por que a gente vai fazer? Vamos fazer de outro jeito? E eles voltavam e começavam a fazer de outro jeito e nós lá em Curitiba fazendo do jeito antigo, porque ninguém avisou a gente que tinha mudado. Então, também não deu certo. Aí a gente tentou ferramentas e cerimônias remotas. Então a gente fazia as deles, então usando um utilitário chamado Mumble, que a gente usa até hoje, que era usado por gamers na época, agora parece que usam outro. A gente continua no Mumble, funciona bem, é feio, que dói, mas é bom. E aí começou a melhorar um pouquinho mais, mas também não estava legal, assim. A gente ficava bastante ressentido em Curitiba de não saber o que acontecia. Eles faziam festa, eles organizavam as coisas, eles combinavam, faziam reunião sem a gente participar. Era muito doido, assim. E aí eu e meu gestor, eu e o Daniel, saímos procurando experiências no mercado. E conversando com um dos amigos nossos da comunidade Python brasileira, que agora mora na Suíça, esqueci o nome. Oi? Não é o Rodolfo, é outro. Isso, é outro suíço. Bom, enfim, a gente conversou com ele e falou assim, cara, vocês não estão trabalhando remoto. Vocês não estão trabalhando remoto. Vocês estão trabalhando local e afastado. Vocês não estão trabalhando remoto. Trabalhar remoto não tem a ver com onde você trabalha, tem a ver com como você trabalha, qual é o teu mindset.
como você estrutura suas ideias, como você estrutura seus processos, como você monta a dinâmica das coisas. Não é só pôr gente perto e gente longe. Não é só assim, assim não funciona. E aí veio o momento eureka de que trabalho remoto não é sobre onde se trabalha, é sobre como se trabalha. Trabalho fora do escritório, aí a gente começou a falar assim, galera, todo mundo tem que trabalhar remoto, mas ninguém que está no escritório de São Paulo sabe trabalhar remoto. Então vamos fazer o seguinte, toda sexta-feira, obrigatoriamente, todo mundo vai ter que trabalhar de casa. E aí, meu amigo, eles sofriam. Era uma dor, porque eles não sabiam o que eles tinham que fazer, para onde que tinha que ir, porque eles sofriam exatamente aquilo que a gente sofria. E eles mesmos voltaram para o escritório na segunda-feira, já com propostas e soluções e abordagens e tal, e o Daniel começou a liberar todo mundo para trabalhar de casa quando quisesse. E quem mora em São Paulo sabe que quando é oferecida a possibilidade de trabalhar em casa sem enfrentar trânsito, é uma coisa bem legal, assim, bem justa. E todo mundo uma galera começou a trabalhar de casa. E a gente instituiu o mindset remoto. Ok? O mindset, todo mundo ali era uma equipe remota. Quem estava no escritório, quem estava em casa, quem estava em coworking, quem estava no café, quem não estava em lugar nenhum, que a gente não achava. Estava todo mundo trabalhando remoto. Ok? E aí existe uma diferença de nomenclatura aí que é importante. Existe a diferença entre home office. Home office é quando eu faço trabalho remoto em casa. Ok? Se eu trabalho remote, eu posso estar num coworking, trabalhando remoto. Home office é só quando eu estou em casa, ok? Então tem essa distinção aí. Eu entendo, eu converso, eu compartilho, e eu nem corrijo as pessoas quando elas falam de forma incorreta isso aqui, mas existe essa diferença. E existe um terceiro conceito que é o trabalho distribuído. Geralmente é com equipes onde tem pessoas em regiões do planeta diferentes, horários diferentes, comunicação totalmente assíncrona, assimétrica, enfim, vários tipos de comunicação entre times. Muitos deles nem trabalham em times, são desenvolvedores individuais, cada um no seu projeto, e eles se coordenam com comunicação assíncrona, e um dia as coisas acontecem. Tem empresas que têm esse modelo. Geralmente não é um modelo tão escalável assim, eu nunca vi nenhum tão escalável assim, mas eu já vi empresas com 20 pessoas trabalhando nesse modelo tranquilamente. Por exemplo, a Buffer App, caso alguém conheça aí, tá? Isso aqui é uma foto da Titãs, nosso time trabalhando remoto. O Daniel ali, o da barriga grande, o Felipe Waitman, lá no fundo tem mais alguém todo mundo de fone. Isso aqui é uma cerimônia. Esse dia eu paguei multa, porque quem atrasa na dele pagava multa, ficava naquele cofrinho verde ali, ó, o porquinho verde ali, ó, as multas. Porque eu estava tirando a foto e eu cheguei atrasado. Tá? Mas essa é uma cerimônia. Parece até meio boring, assim, mostrando a foto. Tá? Bom, e aí a gente teve um final feliz lá. A gente trabalhou ao longo de 3 anos como uma das equipes mais produtivas da Titãs, com comunicação, engajamento, produtividade e baixo turnover. Uma pessoa saiu da equipe ao longo de 3 anos. Nesse mercado concorrido de alto giro que a gente tem hoje, tá? Por quê? Porque todo mundo enxergava que o que a gente fez lá era muito legal, assim, muito bacana, tá? Bom, avança a fita, a empresa passou por dificuldades financeiras, fechou as portas. Não por causa da gente, mas por causa de um monte de coisa. Ela tinha um cliente só, esse um cliente só deu calote, não tem dinheiro. E aí eu fui trabalhar no Olist. Chegando lá no Olist, a gente pegou um sistema... em PHP, bom, mas ruim, muitos bugs, precisava muito evoluir, precisava muito crescer, precisava muito tal, mas a gente não tinha conhecimento, era um sistema monolítico, mexer nele era difícil, demorado e tudo mais. O meu chefe falou assim, cara, não tem jeito de ser mais rápido? Eu falei assim, não tem. Colocar mais gente, eu falei assim, não dá, não vai resolver o problema. Não, o que você acha? Eu falei assim, cara, ou a gente tem paciência ou a gente escreve outro. Eu particularmente não gosto de escrever outro, da ideia de escrever outro. Ele falou assim, não, vamos escrever outro. Na Obsfora eu mandei até para a diretoria assinar papel e tudo, porque eu queria que todo mundo tivesse comprado com essa ideia arriscada. Beleza, vamos montar uma equipe de Python então.
mas a gente tem que escrever um novo sistema em 7 meses, tem que entregar ele em setembro, porque antes da Black Friday. A gente trabalha com comércio eletrônico. Cara, eu preciso de muita gente experiente, gente, desenvolvedores sêniores e tal, mas os caras que eu conheço que têm essas características que estão disponíveis no mercado, que era a galera que trabalhava comigo na Titãs, que tinha fechado as portas, não moram em Curitiba. Eles moram tudo espalhado por aí. Vamos ter que colocar trabalho remoto. Mas será, cara? Eu não gosto, não acredito, não sei se vai dar certo. Ele me deu o cheque em branco. E eu falei assim, eu vou mostrar para você que funciona, tá? E aí a gente reproduziu aquilo que a gente tinha na Titãs dentro da List com aperfeiçoamentos, tá? Bom, o que é bom do trabalho remoto? Primeiro de tudo, não é as pessoas trabalharem em casa só. E esse é um dos benefícios, mas um dos benefícios que tem é os processos, Scrum, Kanban, qualquer processo que você tenha, eles ficam muito mais robustos e sofisticados, e bem elaborados, e são seguidos. Porque se você não fizer isso, se os desenvolvedores não fizerem isso, eles não sabem o que fazem. Eles estão em casa, eles vão acordar, ligar o computador, e aí, o que eu faço hoje? Se isso não estiver bem documentado, bem estabelecido, bem combinado, bem elaborado, baseado em processos, bem processualizado, ele não vai saber o que vai fazer, que direção seguir, que história implementar ou coisa do tipo. Então, para trabalho remoto funcionar, nós temos que ter bons processos. E uma das coisas boas que o trabalho remoto traz é, porque você precisa de bons processos, você passa a ter bons processos. É meio óbvio isso, tá? A outra coisa que é muito boa também é, desenvolvedores ganham um absurdo grau de foco e produtividade. Não tem mais tem como você rodar aquele negócio lá pra mim? Tem um bug aqui, não sei o que, não sei o que não. Bug entra no quadro, não dispara alerta, não pisca em lugar nenhum. O desenvolvedor está focado, produtivo, tá? Então esse é um dos benefícios que a empresa ganha. O programador também, porque o programador bom, ele se sente bem quando ele está bem produtivo e consegue estar focado trabalhando. Outro benefício que tem é qualidade de vida. O cara não precisa se deslocar no trânsito de São Paulo para ir trabalhar. Ele trabalha de casa, se ele quiser. Ele pode trabalhar num café. Ele pode visitar a família dele em outra cidade e ficar trabalhando na casa da mãe, do pai, que ele está visitando. Ele pode viajar e trabalhar no lugar onde ele estiver. Ele pode fazer várias dessas coisas, tá? É tudo liberado. A gente tem alguns mitos e algumas verdades sobre o trabalho remoto. Um dos mitos que tem é de que a comunicação com o trabalho remoto é difícil. Esse mito nasceu do fato de que o trabalho remoto privilegia a comunicação assíncrona. Você manda mensagem e não espera a resposta. Uma hora ela vem. Sai aquele imediatismo do pergunta e já fica esperando a resposta. Acaba isso daí. Então, quando muda esse perfil de comunicação, as pessoas acham que a comunicação ficou mais difícil. Não, ela ficou diferente. E ela não ficou diferente para pior nem para melhor. Só diferente. Porque tem prós e contras na comunicação assíncrona, tal qual a comunicação síncrona. Ok? Outro mito que tem também principalmente entre gestores que não conhecem e tal, é de que o profissional remoto é freelancer. Não, a gente vai contratar um programador remoto, o cara já pensa no Odesk lá no site de vaga de emprego, você vai contratar um indiano para fazer um projeto para você. Não. Trabalho remoto que a gente tem no List é trabalho como qualquer outro. É CLT, registro em carteira, salário, 13º, FGTS, aquelas coisas todas. Jornada de trabalho para cumprir, não é controlada, não tem controle de jornada, mas tem horário para trabalhar. Tá? É um emprego como qualquer outro. Tem gestor, tem feedback, tem one-on-one, tem todas aquelas coisas que qualquer outro profissional dentro do List que trabalha no escritório teria. Tá ok? Outro mito que tem é de que trabalho remoto é mais barato. Não, ele não é mais barato. Também não acho que ele seja mais caro. Acho que eventualmente ele pode se tornar mais caro. Porque se você consegue contratar um programador numa cidade cuja média salarial é menor e você consegue pagar para ele um salário menor e ainda assim ele tem uma qualidade de vida ótima dentro daquele local, você economizou aí.
Mas você vai ter que eventualmente levar ele várias vezes para o teu escritório, para a matriz, para fazer uma confraternização, uma socialização, ou mandar ele para evento para se encontrar com alguém, ou trazer eles para definir alguma coisa maior em algum projeto que envolva outras áreas da empresa. Acaba perdendo essa economia. Essa economia vai sumindo aos poucos com isso daí, tá? Então é mito de que trabalho remoto é mais barato. Não, eventualmente pode até ser mais caro. Remotos trabalham menos. O cara começa mais tarde um pouquinho, trabalha lá, está bem, está produtivo, está focado, etc. Pode ir embora um pouco mais cedo. Não acontece isso. Pode acontecer, e se acontecer não tem problema, porque é muito melhor você ter um programador 6 horas bem, mandando bem mesmo, produtividade e tal, do que ele 8 horas e 2 dessas horas aí navegando na internet ou coisa do tipo. Tá? Então, pouco importa, na verdade, se trabalha menos ou mais lá dentro do Orist. Tem pessoas que se importam com isso, lá a gente não se importa tanto assim. Não em horário, tá? Trabalhar pra caramba a gente cobra mesmo, a gente trabalha bastante mesmo, tá? Mas eventualmente eles trabalham mais. Não são raras as vezes que eu entro no Slack para ver algum monitoramento que apita lá. E eu vejo o pull request mais tarde, 10 da noite. Porra, cara, o que você está fazendo essa hora acordado? Trabalhando? Não. É só que eu tive essa ideia aqui, cara, e eu vou mandar esse pull request. Aí o outro... Nossa, já é 6 horas. Tipo, já é 8 horas, nem percebi. A gente tinha um desenvolvedor que trabalhava com a gente, que ele saía para almoçar às 4 da tarde, né? Porque ele perdia a hora, ele estava lá trabalhando, focado e tal, perdia a hora do almoço e às 4 horas da tarde, quando desse fome, que ele ia comer. Então, tem que ter um pouco de disciplina também para esse tipo de coisa quando a gente trabalha remoto. Bom, o que a gente faz para começar a trabalhar remoto? Tá? A gente tem que ter alguns cuidadinhos, assim. Se você nunca teve trabalho remoto na empresa, nenhum profissional remoto trabalha remotamente na empresa, uma das coisas importantes para você começar são processo. Comece a ter processos. Se você são uma equipe de 2 programadores, um do lado do outro, que não precisa de processo, não precisa de um quadro branco e tal, porque você está um do lado do outro, você fala assim, vou fazer tal coisa, vou fazer aquela coisa. Não é necessário um processo muito robusto. Para essas 2 pessoas trabalhando, cada uma na sua casa, ou no café, ou no coworking, aí precisa. Vocês vão ter que ter um lugar para dizer aquilo que vocês diziam quando vocês estavam um do lado do outro. Pode ser um quadro, um Kanban, um Kanban de Scrum ou coisa do tipo. Então crie algum processo, não sei qual, criem algum. E comecem a usar eles enquanto vocês ainda estão presenciais, tá? É importante começar com uma equipe com experiência. Se você tem na sua empresa 2 desenvolvedores muito iniciantes, muito jovens, júnior, fala assim, beleza molecada, vai para casa. Tem grandes chances de não dar certo. Tá? Porque eles não têm ainda os skills, os soft skills necessários para se organizar, para organizar processo, para seguir processo e tudo mais. Então, se você não tem nenhum programador com mais experiência, não tente começar a trabalho remoto. Tente primeiro contratar alguém com mais experiência para o seu time e poder viabilizar isso daí, para destravar isso daí. Pelo menos uma pessoa, não tem problema se todos terem experiência. Um pelo menos tem que ter, tá ok? Existem outras formas de trabalhar além dessa, mas eu só posso assegurar que essa funciona, as outras eu não sei se funciona, tá? Trabalho remoto dentro da Orist é trabalho de equipe, é time, a gente trabalha um junto com outros, tá? Eu acho que a Buffer trabalha com indivíduos, e parece que lá funciona bem. Mas eu não sei qual é a mágica que eles fazem, qual é o código que eles usaram lá, tá? O fato é, dentro da Olist a gente só conseguiu fazer funcionar assim. Então eu recomendo que, se vocês acreditam no que eu estou dizendo aqui, tentem desse jeito primeiro. Depois vocês evoluem para o que vocês imaginam que seria o ideal, ok? Outra coisa importante que você perde um pouco quando você começa a trabalhar remoto é a socialização do seu time. Tá? E é bastante importante socializar. Então você tem que fazer com que certas coisas funcionem melhor ou diferente para que a socialização não se perca tanto assim. Tá? Uma delas é comunicação.
você tem que estar sempre estimulando a comunicação dos integrantes das equipes de tecnologia da empresa. Como? Provocando e tal. Não é incomum, eventualmente eu entro no canal de piadinhas lá e coloco uns memes, algumas coisas nada a ver, assim, no meio do nada, pra galera ficar zoando. Eles também fazem isso e tal. E é normal, faz parte, é o jeito que o remoto tem de fazer o bate-papo na cozinha, tomando café e coisa do tipo. É diferente. Para aquelas pessoas que gostam do contato físico, da presença e tal, é um pouco estranho, assim. Mas posso dizer, você se acostuma, tá? Lá no Olist a gente organiza um bootcamp anual. O primeiro e único até agora foi em 2017. Final de 2017. A gente fica uma semana lá, faz um monte de palestra, conversa, discute algumas coisas sobre os projetos que a gente tem que fazer, fez um hackathon de um dia, ao longo de um dia lá, para desenvolver alguns projetos para o Olist. Cerveja toda noite com a galera. Sábado, sexta ou sábado, festa da firma, festa de final de ano da firma, né? Esse ano a gente já está planejando a desse ano. Também estamos planejando toda a equipe de desenvolvimento vá para Python Brasil também em Natal. Então, é uma forma de reunir todo mundo que trabalha na equipe de tecnologia. Talvez não dê para ser todo mundo, porque a gente fechou o orçamento com 26 pessoas e já temos 30. Então, esses 4 provavelmente vão só no ano que vem, não deu para esse ano. Outra coisa que a gente estimula, gosta e acha importante e valoriza, até mesmo no processo de seleção do Olist, a gente valoriza o envolvimento de cada um dos profissionais. Não é obrigatório, mas a gente valoriza isso, a participação dos profissionais em comunidades como Python Brasil. A gente vai começar a trabalhar com Go, com Elixir, Framework Django, Flask. A gente não tem nada de Flask lá, mas a gente quer que todo mundo que tenha Flask também. A gente estimula e gosta e valoriza esse tipo de envolvimento com projetos open source. A gente gosta de tudo aquilo que a gente está fazendo lá. Se não for o core business da Olist, a gente gosta de abrir como open source, tá? A gente primeiro pensa em tentar fazer open source, depois a gente tenta fazer do Olist. É que tá difícil, assim, tem bastante coisa para fazer para o Olist e sobra muito pouco tempo para a gente se dedicar ao open source. Mas a gente vai conseguir mais ainda, tá? Lá também a gente faz Tech Talks e Lightning Talks. É esquisito porque é virtual, é tipo um webinar sem plateia. Você não vê a cara da plateia. Mas funciona muito bem. Algumas a gente transmite pelo YouTube, algumas a gente perde porque a gente não sabe usar o YouTube. A gente depois tem planos de pegar algumas dessas palestras que não têm dados sigilosos da empresa ou nenhuma estratégia da empresa que não possa ser revelada. A gente pretende disponibilizar publicamente para a comunidade, tá? Bom, outra coisa que a gente tem que ter para garantias de qualidade, né? E para garantir qualidade, a gente tem que ter boas práticas de engenharia de software, tá? Então, lá na Olist a gente tem testes automatizados, não é uma baita coberturona e tal, mas é uma ótima cobertura, tá? De testes. A gente pratica code review, e a gente pratica code review não só para aumentar a qualidade, a gente pratica code review para estimular novos desenvolvedores a ler códigos de pessoas mais experientes e comentarem códigos e discutirem código com os mais experientes para eles aprenderem. Então, code review é uma ferramenta de nivelamento de equipe para a Olist. E Collective Code Ownership. Então, cada pull request que tem lá necessariamente precisa ser revisado por alguém da equipe que cuida daquele pull request e alguém fora da equipe, de outra equipe que está fazendo outra coisa, outra parte do sistema. Tem que revisar aquele código também. Então, todo mundo tem um pouco de contato com todas as partes da plataforma que a gente tem lá de software, tá? Nem que seja um pouquinho só durante o code review. A gente também tem Continuous Integration lá.
Meu sonho é ter continuous delivery, um monte de outras boas práticas de engenharia de software, a gente ainda pretende buscar aí, tá? Repetindo, processo, tá? Os processos que vocês implantarem, para cada empresa é uma empresa, tá? Os processos que vocês implantarem lá precisam ser adaptativos e sofrer melhorias contínuas. Então vocês têm que ter algum momento onde vocês param para discutir os processos. O que funcionou, o que não funcionou, o que a gente vai tentar para fazer funcionar melhor. Ok? E o Scrum que a gente faz hoje na Olist é diferente do Scrum que a gente fazia mês passado na Olist, do ano passado na Olist. Tá? Porque está sempre adaptando. A gente não aceita as coisas paradinhas. Tudo que dá para melhorar, a gente vai tentar melhorar. O time. É legal ter times multidisciplinares, tá? E todos têm que estar remotos. O time todo tem que estar remoto. Mas e aqueles que vão para o escritório? Também. Remoto no escritório. Então foninho de ouvido, atenção nos canais de comunicação virtuais para poder trabalhar em time. Não interessa se você está no escritório, onde você esteja. Tá bom? Quais são os desafios que a gente tem lá? O que é difícil, que a gente ainda não sabe fazer, que a gente já tentou 1000 coisas, mas ainda não é bom? Dinâmicas colaborativas. Putz, vamos discutir uma nova arquitetura para um novo subconjunto aqui do projeto da plataforma. Cara, não tem quadro branco bacana na internet. Não tem coisa bacana na internet para você trazer todo mundo para discutir, para rabiscar num quadro branco, fazer uns quadradinhos lá, escrever umas palavras. Não tem. Tem umas, mas não funciona bem. Tá? Não é a mesma coisa. Então, eventualmente, a gente tem uma estratégia ótima e bem cara, que traz a galera que vai trabalhar nisso para Curitiba e eles passam uma semana lá quebrando o pau no quadro branco físico. E aí deixa de ser remoto, aí é local. Tá? A outra, que não é tão boa, mas é bem mais barata, uma das pessoas da equipe elabora um draft daquilo que ela imagina. Os outros integrantes da equipe se debatem, se degladiam sobre aquele draft e aperfeiçoam ele até chegar a uma conclusão. É mais barato, mas é bem mais demorado, bem mais lento. E eu acho, aí é crença, não é certeza, que o resultado não fica tão bom quanto trazer todo mundo para o quadro branco para trabalhar junto, tá? Então esse é um desafio, é bem difícil fazer isso, a gente não sabe, não tem resposta para fazer isso funcionar bem, tá? Eu coloquei aqui algumas dessas coisas que a gente faz. Tópicos para discussão. Isso aqui é para caso não estivesse dando tempo. Quanto tempo a gente tem? 30 minutos? Ainda? 20 minutos? Tá. Bom, vou falar um pouquinho sobre legislação. Beleza? Todo mundo sabe que a gente teve a aprovação de modificações na CLT recentemente, com esse governo. Esse aí. Teve bastante coisa muito ruim, teve bastante coisa bem controversa, teve bastante coisa bem esquisita e tal, e entre essas coisas todas entrou essas. Não quero emitir juízo de valor sobre isso daqui. Tá? Isso aqui estava no bolo. Bom, antigamente a gente fazia trabalho remoto numa grey area legislativa. Porque quem está remoto não consegue ir lá bater o ponto. Só se cortar o dedo deles e ficar com ele lá. Não dá. Então a gente não fazia. Só que a gente é obrigado a fazer. A legislação trabalhista antiga obrigava a gente a fazer. Então a gente aceitava o risco de uma ação trabalhista de alguns dos nossos colaboradores porque acreditava que o trabalho remoto era bom. Bom, entrou essa lei. Essa lei é esquisita. Ela melhorou algumas coisas, ela não explicou outras e ela manteve a mesma porcaria com outras coisas. Tá? Bom, agora a nova legislação trabalhista aprovada permite um negócio chamado teletrabalho. Está escrito assim, fui eu. Permite para contratos de trabalho específicos nesse modelo. Contratos de trabalho específicos, mas só em um modelo ou no outro modelo. Então, se eu contratar alguém para trabalhar remoto em Curitiba, ele não pode ir para o escritório. Porque ele é remoto. Mas se eu contratar ele para trabalhar no escritório, ele não pode trabalhar remoto, ele tem que ir lá bater o ponto. Não
dá para fazer isso. Então o que a gente faz? Você é remoto, você vai trabalhar em casa mesmo aqui em Curitiba. Você não é bem-vindo no escritório, mas pode aparecer aí, tá? Não tem nada não, ninguém vai, todo mundo vai fingir que não está vendo, tá bom? Vocês continuam sendo muito bem-vindos aqui no escritório, quando quiserem. Não tem controle de jornada, sem ponto, sem banco de horas ou horas extras. Não tem, para o bem e para o mal. Não tem banco de horas, então se você trabalhar menos que 8 horas por dia também, você não vai precisar, né? Não vai descontar no salário também. Se você vai trabalhar mais também, se ferrou, porque não vai ter banco de horas, mas também não vai ter hora extra. Então, controle bem a sua jornada por conta própria. O que acontece na prática dentro do Olist? A gente não controla muito, não. A gente tem um banquinho de horas lá que... eu falo que eu tenho uma planilha que eu anoto, vocês estão ouvindo aí quem trabalha no Olist. Eu finjo que anoto as horas que eles trabalharam a mais e eles falam assim, vou emendar um feriado. Beleza. Eu desconto aqui no banquinho de horas. Nem sei. Pode destampar. A empresa é obrigada a fornecer a estação de trabalho. Está escrito desta forma também, tá? Estação de trabalho significa o que significa. Tá? Cadeira, mesa, tudo aquilo que ele precisa para desempenhar o trabalho dele, tá? Como é difícil ficar controlando se vai ser... eu gosto de teclado mecânico, eu gosto de teclado notebook, eu gosto de Dvorak, eu gosto de QWERTY, não sei o que, a gente não vai ficar comprando essas coisas todas. O que a gente faz quem entra no Olist, ganha uma verba financeira lá, para comprar cadeira, comprar as coisas e tal, e emitir a nota fiscal para a gente conseguir lançar lá no contábil, no jurídico, no financeiro. Tá? Então, entrou para o Olist, recebe uma verbinha para comprar essas coisas. Ganha o notebook, porque a gente comprando notebook vários, a gente tem desconto, né? Comprando no volume, a gente entrega um notebook e esse dinheirinho para o cara comprar teclado, monitor adicional, cadeira, mouse, whatever. Tá? A gente é obrigado a bancar a infraestrutura de trabalho. Então, a gente tem que pagar pro rata o tanto de energia elétrica que ele usa para trabalhar para o Olist, o tanto de internet que ele usa para trabalhar para o Olist e o tanto de água que ele usa para trabalhar no Olist. Se ele der 2 descargas enquanto ele está no horário de trabalho, a gente que paga. Se ele der descarga fora do horário de trabalho, a gente não precisa pagar. Não dá para medir isso aí. Então, a gente fez um negócio que a gente dá uma verba para pagar essas coisas. Todo mês vem lá o salário e mais esse dinheirinho extra para pagar essas coisas. Que use da melhor forma possível. Tá? A outra opção é, algumas pessoas, ou porque tem filho pequeno, ou porque preferem trabalhar no coworking, ficar mais próximo de pessoas, assim, conversar com gente, sair para almoçar com outras pessoas, etc. Alguns têm filhos pequenos que ainda não entendem que o papai está trabalhando dentro do escritório então a gente oferece a possibilidade de, no lugar dessa verba, a gente paga o coworking. Aí a pessoa vai trabalhar no coworking. Tá? Então tem essas 2 modalidades de trabalho lá. O advogado que escreveu o contrato de trabalho falou assim, isso aqui não tem respaldo na lei não, mas a gente está agindo de boa fé, né? Então esperamos que a coisa dê certo. Não é possível o modelo híbrido, profissional, remoto e tal. Eles falam assim, não pode ir para o escritório com regularidade. Eu não sei o que significa regularidade. Se ele vai uma vez por ano, é regular. Né? Se ele vai todo mês, uma vez por mês, é regular. Isso é regularidade. Então, ele pode ir todo dia, pula um, vai outro, pula 2, aí vai um, pula um, aí não é regular, é irregular. Eu imagino que seja isso que eles queriam dizer ali. Né? Bom, algumas pessoas que trabalham remoto têm uma curiosidade sobre as ferramentas que a gente usa lá no Olist. Vou dizer para vocês que não é a parte mais importante não, tá? A parte de ferramentas nem é tão importante. O importante é mindset e forma de trabalho. Mas, para quem tem curiosidade, a gente colocou aqui. A gente usa um Kanban virtual, que é o Gira. A gente usa Scrum. Mas é uma variação de Scrum, a gente não usa Scrum. Não, a gente usa Scrum sim. Ele tem variações, adaptações que foram criadas e construídas numa das cerimônias do Scrum, que é a retrospectiva. Então é Scrum.
A gente não fica inventando, não, a gente não usa Scrum, não. A gente tem ciclos de quinzenais de trabalho, aí a gente faz um planejamento no início, aí todo dia a gente se encontra para discutir o que a gente vai fazer no dia, mas não é Scrum. Tá? Bom, a gente usa o Confluence junto com o Jira, como wiki para documentação. Não é o melhor software do mundo, mas também não é o pior. Funciona, atende e a gente usa ele, ok? E-mails e grupos a gente usa o Google Suite. A gente usa o Slack como chat, tá? Note que na frente está escrito ali, ó, comunicação assíncrono, e aí assíncrono, e aí o chat, síncrono. São as modalidades de comunicação. A gente tem que combinar comunicação síncrona com assíncrona, tá? A gente tem uma ferramenta de audioconferência. A gente testou ferramentas de videoconferência, mas elas têm um déficit de qualidade técnica por causa da nossa banda de internet, muitas vezes, nem a culpa da ferramenta, coitada, mas nossa internet às vezes fica 5% daquilo que a gente paga. E aí vídeo consome muito mais. E aí a gente testou a audioconferência e percebeu que era até melhor. Quando você está numa reunião só com áudio, existe uma tendência natural de você focar mais naquilo que está sendo dito. Então traz reuniões muito mais... muito melhores, assim, entendeu? Fica a dica aí, então, essa é uma das coisas que a gente aprendeu totalmente contra-intuitivo, né? Você imagina que tendo vídeo ficaria tudo, quase um do lado do outro, mas não é, às vezes atrapalha. A gente usa videoconferência com o Hangout, a gente está procurando outra ferramenta, porque a gente estourou o limite do Hangout, de número de pessoas, para reuniões com o restante da empresa, Town Hall, que é o evento que a gente tem de confraternização uma vez por semana, lá, de comunicar as vitórias e as derrotas que a gente teve ao longo da semana, tal. E aí para todo mundo participar e tá presente nisso, a gente usa videoconferência. Para pair programming, a gente usa Tmux com o Mumble, Tmux com o VI. Então, muitos programadores que não sabiam usar VI aprendem para poder fazer pair programming. Tá ok? E eu acho que é isso. A gente está contratando loucamente. A gente tem 30 e poucas pessoas, a meta é 65 até dezembro. Tá? Tem banners, flyers com os links para formulários, cadastros. A gente tem uma newsletter nova que a gente começou, já saiu a primeira edição, é o List Tech. Basicamente vai ser informações sobre tecnologia relacionada a marketplaces ou não relacionada, ou relacionadas a Python, ou a Go, ou a Elixir, que a gente vai começar a usar agora. Vai sair essa newsletterzinha para vocês conseguirem acompanhar. Tem as instruções no flyerzinho na mesa aqui do lado de fora. Tá? Se alguém quiser mais detalhes também, fala comigo. Algumas referências, esse livro é bem legal, o Remote, Office Not Required. A gente vai disponibilizar, obviamente, esses slides para vocês, tá? Aí vocês clicam no link ali. E esse livro saiu depois de uma apresentação no TED do Por que o trabalho não acontece no trabalho. Que ele defende a ideia de que você colocar as pessoas no escritório não significa que elas vão estar trabalhando lá. Muitas pessoas vão para esses open offices, vão para lá, barulho, ruído, interrupção o tempo todo, ela não consegue fazer o que tem que fazer, ela volta para casa e fica trabalhando à noite em casa, para concluir algum projeto, concluir alguma entrega. Porque é onde ela consegue de fato trabalhar, ok? E o livro Flow, que é um livro bem bacana também, sobre um neurocientista, que fala sobre o estado de flow da mente quando você está focado, produzindo e tal. Bem bacana. Ok? É isso aí, galera. Obrigado. Queria saber como que é o uso de Brainfuck lá na List. Se é front-end, back-end, como que é? A gente usa Brainfuck para as Lightning Talks, para experimentar elas antes de apresentar em eventos de Python. Para entrevista de emprego, nosso terceiro teste, se você não passa nesse, você fala assim, eu queria fazer de novo, a gente manda um em Brainfuck. Oi, boa tarde. Queria saber quais os profissionais que a List contrata, se é só programador, se...
Não, a gente tem vaga para um monte de coisa. Naquele link ali embaixo é para todas as vagas, tá? Na verdade mostra a empresa, como funciona e tal, blá, blá. Mas para trabalho remoto mesmo é só a equipe de tecnologia e alguns gestores de produto, que é outra área, não é a minha área, mas eles também já estão com alguns profissionais trabalhando em outras cidades. Eles trabalham muito próximos dos desenvolvedores, então eles também têm que trabalhar remoto, mesmo estando lá, tá? No escritório. Respondi? E programadores a gente contrata Junior, Pleno, Sênior, Python, Go, Elixir, Django, Flask. A gente programa programador caprichoso que gosta de programar, no geral, ok? Como que vocês lidam com os problemas do dia a dia? Tipo bug? Vocês têm algum tipo de bombeiro para atuar nos problemas da semana, algo do tipo? Tudo no quadro. Processo. Abrem bugs, aparece no quadro. Aí a gente organiza as equipes em squads, né? Squad é uma unidade autônoma de trabalho que tem todos os skills necessários para atingir um objetivo. Essa é a definição do squad. Então, num squad geralmente tem alguns desenvolvedores, alguns front-enders, alguns designers e PMs, né? São os Product Managers lá, e Scrum Masters. Então, entrou no quadro como bug, tem um problema, não sei o que, entra na priorização, todo mundo avalia, você tem que corrigir o bug, regular o bug, fazer um workaround no bug. Geralmente é o que acontece. E antes do quadro, como que é o processo de vocês de produto? Qual que é a relação da equipe de desenvolvimento e pré-desenvolvimento? A gente processualiza, não sei se essa palavra existe ou está correta, bastante coisa lá. Nós criamos só que é o seguinte, todos os processos que a gente tem lá, eles não são processos de livro ou de tal. Às vezes a gente se inspira, se baseia em alguns desses processos, mas o que a gente tem lá são práticas. Então a gente entende qual que é a demanda, o que está pegando, tal, compreende isso daí, vai lá na prateleira, pega as práticas A, B, C, monta um composto e cria um processo. Atualmente na parte de produto nós temos um processo que foi criado e desenvolvido lá dentro mesmo, está rodando desde janeiro, tem tido resultados bacanas, alguns nem tanto, estão sofrendo adaptações, melhorias, aperfeiçoamentos, etc. A gente chama ele de lado, que é a inicial dos 4 gestores que trabalharam nesse processo. Basicamente ele é um processo de produto. Então ele tem objetivo, cada lane, que é uma frente de negócios da Olist, tem objetivos a serem alcançados, e uma página de contextos, mercado está assim, mercado está assado, fulano está assim, nós não estamos conseguindo atender bem clientes tal, nosso NPS é esse, isso são contextos. Os contextos são fatos reais que a gente apurou, mediu e colocou ali. E aí tem os objetivos que a gente tem que buscar. Aí os squads propõem frames, um documento falando assim, eu vou buscar atingir esse objetivo com esse racional aqui, levando em consideração o contexto tal, a situação tal, a gente está propondo fazer isso para chegar ali, ok? Todo mundo está de acordo? Aí todos os stakeholders vão lá, ok, faz sentido, o racional tá bom, parte para frente, aí chaveia para Scrum. História, planning, execução, retrospectiva, até terminar aquele ciclo completo. Aí, frame de novo, gate, Scrum. E aí, repete. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Todo mundo manja de trabalho remoto, então? A próxima sobre trabalho remoto eu vou fazer lá de Curitiba, tá? Então é isso. É isso. Mais uma lá, Samuca. Não, rapidinho. CB direto. Se quiser trabalhar com baixar import? Pode. E o Ultimux? E o dinheiro da mensalidade, ali é para você pagar a licença. A gente tem que oferecer a estação de trabalho. Mas para fazer, você não vai fazer pair programming com PyCharm, porque ele não permite isso. Mas se você vai fazer pair programming, você vai ter que fazer. Aí você vai ter que usar BI mesmo. Que é bom também.
Lá todo mundo usa as ferramentas, as distribuições Linux que querem. As únicas coisas que a gente exige é que o HD esteja criptografado, porque tem bastante chave de segurança ali. Se alguém perder essa máquina, geraria um certo transtorno. Isso aí? Então, muito obrigado, Oswaldo. Valeu, obrigado.